Prepare-se, porque a notícia de hoje envolve uma das maiores estrelas do Brasil e que não para de surpreender. Anitta. A cantora decidiu se desconectar da rotina agitada da fama e mergulhar em uma experiência única no coração do Xingu, ao lado de Luciano Huck. Goiás, news, notícias, sem mais delongas. Vamos para a notícia. Durante essa visita, ela não apenas conheceu de perto as tradições e lutas do povo indígena, como também participou do ritual Quarup, um dos mais importantes da cultura local. E se engana quem pensa que a viagem foi apenas de contemplação. Anitta dormiu em barraca, viveu a rotina da aldeia e deixou-se envolver pela força espiritual e ancestral daquele ambiente. Mas é claro, em meio a tudo isso, quem acabou chamando a atenção novamente foi o rosto dela. Isso porque, em meio aos registros compartilhados no Instagram, um detalhe roubou a cena: a aparência de Anitta. O corpo da cantora estava coberto por uma pintura indígena, feita em um ritual que, segundo ela, vai demorar a sair. Mas o que realmente agitou as redes sociais foi a semelhança apontada por internautas entre Anitta e Ludmilla, sua antiga amiga e atual desafeto. Na segunda foto, ela está à cara da Ludmilla, comentou um seguidor. Outro reforçou: entrei só para falar isso. Tá muito parecida mesmo. E assim, um momento de conexão cultural e espiritual acabou se transformando também em assunto de comparação e polêmica nas redes. E aqui vale lembrar, Anitta e Ludmilla não se falam desde a polêmica envolvendo os direitos autorais da música Onda Diferente. Ou seja, essa comparação mexeu ainda mais com a imaginação do público, trazendo à tona lembranças de uma amizade rompida e de uma rivalidade que, até hoje, continua sendo pauta. Muitos fãs até brincaram nos comentários. Ela indo desfazer a plástica agora, ironizou uma seguidora. Já outros reforçaram que a semelhança era gritante e não tinha como passar despercebida. Mas Anitta, como sempre, não deixou de se posicionar. Ela fez questão de esclarecer que a pintura indígena recebida não se trata de apropriação cultural. A cantora explicou que perguntou diretamente aos indígenas se havia algum problema e foi informada de que aquela pintura era, na verdade, um presente oferecido a ela dentro do contexto da aldeia. O que importa é como eles se sentem. Foi uma experiência incrível, declarou. Essa postura mostra a preocupação de Anitta em respeitar os limites culturais e, ao mesmo tempo, valorizar o aprendizado proporcionado por esse encontro. Durante a estadia, Anitta também conheceu o cacique Raoni, uma das figuras mais emblemáticas da luta pela preservação da Amazônia e dos direitos indígenas. A cantora não poupou elogios e destacou a importância histórica do líder, que há décadas dedica sua vida à proteção da floresta, dos territórios indígenas e, como ela mesma destacou, ao futuro da humanidade. Ou seja, não foi apenas uma visita, mas um mergulho em uma realidade que ainda enfrenta inúmeras ameaças, principalmente diante de novas leis que podem fragilizar ainda mais a vida dos povos originários. No entanto, mesmo diante de um contexto tão sério e relevante, a internet não perdoa. A nova cara de Anitta voltou a ser pauta. Já faz algum tempo que a cantora enfrenta rumores e teorias bizarras a respeito de cirurgias plásticas. Alguns chegam a levantar a teoria de que a artista teria sido até substituída por outra pessoa. Sim, isso mesmo. A ideia maluca de que a Anitta original morreu voltou a ganhar força com essas imagens mais recentes. Os detalhes da fisionomia dela sempre rendem debates, e desta vez não foi diferente. Ainda assim, a própria Anitta já comentou sobre as mudanças no rosto, deixando claro que não há nada de misterioso. Em suas palavras, eu sempre fiz plástica, mas as pessoas se chocam quando eu falo. Nunca escondi. Segundo a cantora, essas transformações fazem parte de sua vida e ela não vê motivo para tanta polêmica. Inclusive, ela mesma brinca com os rumores, dizendo que se realmente fosse algo psicológico ou um problema grave, seria ainda mais horrível para a sua vida. Essa sinceridade, misturada com ironia, é marca registrada da artista, que sabe como transformar até mesmo as críticas em combustível para continuar chamando atenção. A visita ao Xingu trouxe dois lados de Anitta. A mulher engajada, preocupada com questões sociais e culturais, que se dispõe a sair da zona de conforto para aprender e vivenciar outras realidades. E a estrela que, inevitavelmente, vira alvo de comentários
críticas e comparações, seja por seu rosto, seja por suas escolhas. Essa dualidade é justamente o que mantém a artista sempre em evidência, ora pela música, ora pela atitude, ora pelas mudanças físicas que se tornam pauta nacional. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana. Também Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo da descrição. Boas compras. E você, espectador do canal Goiás News Notícias, como enxerga essa situação? O que mais chama atenção? A coragem de Anitta em se inserir em uma experiência tão transformadora junto aos povos indígenas, ou a insistência do público em voltar os holofotes para sua aparência? Seja como for, uma coisa é certa: cada passo dado pela cantora continua movimentando discussões, memes, polêmicas e reflexões. E essa viagem ao Xingu, que deveria ser apenas um momento íntimo e cultural, acabou mais uma vez se transformando em notícia de grande repercussão nacional. Prepare-se, porque agora vamos mergulhar ainda mais fundo nessa notícia que está mexendo com a internet e colocando o nome de Anitta novamente no centro das atenções. E desta vez não é apenas sobre música, shows internacionais ou a carreira consolidada que já conquistou fãs no mundo inteiro. Estamos falando de uma experiência transformadora, vivida por uma das maiores artistas do Brasil, em uma aldeia indígena no coração do Xingu, ao lado de ninguém menos que Luciano Huck. Uma viagem que uniu tradição, resistência e espiritualidade, mas que, como sempre acontece quando o assunto é Anitta, acabou se transformando em polêmica e comparação. E desta vez, a semelhança com Ludmilla foi o combustível para incendiar os comentários nas redes sociais. Imagine a cena: Anitta, acostumada com palcos grandiosos, luzes, câmeras e milhões de olhares voltados para cada passo, decide trocar o luxo das grandes cidades por uma barraca simples, dormindo no chão da floresta, cercada pelos cantos, pela fumaça e pelo calor de uma cultura que atravessa gerações. Ao lado de indígenas, ela participou de um dos rituais mais marcantes da região, o Kuarup, cerimônia que homenageia os mortos ilustres e reafirma a ligação espiritual com os ancestrais. Durante o ritual, Anitta recebeu pinturas corporais feitas diretamente pelos indígenas, um presente simbólico que, segundo ela mesma afirmou, vai demorar a sair. Mas é aqui que a história ganha ainda mais força. Antes de aceitar a pintura, a cantora fez questão de perguntar se aquilo não poderia ser considerado apropriação cultural. E a resposta foi clara: não era apropriação, mas sim um presente, uma forma de inclusão e respeito. Anitta entendeu que, naquele momento, ela estava inserida, sendo recebida, vivendo de verdade a experiência, e não apenas reproduzindo símbolos de forma superficial. Essa atitude mostra algo poderoso: o cuidado em respeitar uma cultura que carrega séculos de resistência contra o apagamento e as ameaças que continuam até hoje. Porém, como estamos falando da internet, a pauta não ficou apenas no engajamento cultural ou na reflexão sobre a luta dos povos indígenas. As fotos postadas despertaram outro tipo de repercussão: a aparência de Anitta. Entre tantos comentários, um detalhe roubou a cena: a semelhança dela com Ludmilla. Isso mesmo, a artista, que já enfrentou inúmeros rumores sobre plásticas, agora virou alvo de comparações diretas com a sua antiga amiga e atual rival. Nos comentários do perfil Choquei no Instagram, choveram mensagens: na segunda foto ela está a cara da Ludmilla, disse um internauta. Outro completou: achei que era a Lud. E pronto, o assunto ganhou uma nova dimensão. E para os ouvintes do canal Goiás News Notícias, isso tem um peso ainda maior. Porque essa não é apenas mais uma notícia de celebridade, é um reflexo de como a imagem pública pode ser moldada, distorcida e debatida sem parar. Anitta, que já declarou inúmeras vezes não ter problemas em assumir suas cirurgias plásticas, virou personagem de uma verdadeira novela digital. Há quem diga que ela mudou demais, há quem levante teorias absurdas de que foi substituída. E há ainda os que defendem sua liberdade de transformar o próprio corpo quantas vezes quiser. Mas o fato é, cada detalhe, cada traço do rosto dela se torna motivo de análise e debate público.
E nesse ponto, entra outro ingrediente explosivo, a rivalidade com Ludmilla. Todos lembram da polêmica em torno da música Onda Diferente, quando a briga pelos direitos autorais transformou duas amigas próximas em desafetos. Desde então, as duas não se falam, e os fãs alimentam essa rivalidade em cada oportunidade. Ver Anitta sendo comparada justamente com Ludmilla reacendeu uma chama que parecia estar mais apagada nos últimos meses. É como se as redes sociais estivessem prontas para reviver, a qualquer momento, um capítulo dessa disputa. Agora, pare e pense. Uma viagem que tinha como objetivo mostrar a força da cultura indígena, denunciar os perigos que ameaçam seus territórios e valorizar líderes como o cacique Raoni, acabou sendo resumida para muitos a um detalhe estético do rosto da cantora. Isso mostra como funciona o mundo da comunicação e do entretenimento hoje. A pauta mais profunda, que deveria ser manchete, acaba sendo engolida por comparações, teorias bizarras e debates sobre plásticas. E isso é justamente o que faz de Anitta uma figura tão impactante, porque mesmo quando tenta trazer reflexões sérias, ela continua sendo o centro de polêmicas que não param de alimentar a mídia e as redes sociais. E aqui vai uma provocação forte para você, espectador do Goiás News Notícias. Será que estamos de fato prestando atenção ao que importa? Porque enquanto os holofotes estão sobre a semelhança dela com Ludmilla, os povos indígenas continuam enfrentando ameaças reais, leis que podem fragilizar ainda mais sua sobrevivência, e lideranças como Raoni seguem gritando por socorro. Será que não estamos desviando o olhar daquilo que realmente deveria nos mobilizar? Ou será que essa mistura de entretenimento e polêmica é justamente a estratégia que mantém o assunto vivo e em evidência? De uma coisa ninguém pode duvidar. Anitta sabe, como ninguém, transformar qualquer situação em notícia. Seja no palco, seja em uma live, seja em uma aldeia no Xingu. Cada passo da cantora vira discussão e cada detalhe do seu rosto, de sua carreira ou de suas escolhas, vira combustível para novos debates. E é isso que mantém o público preso, atento, de orelha em pé, sem conseguir desgrudar da tela. Senhoras e senhores ouvintes do canal Goiás News Notícias, respirem fundo, porque o que vamos revelar agora não é apenas mais uma manchete de celebridade, não é apenas mais uma fofoca de internet. O que temos diante de nós é um retrato claro de como a vida de uma estrela global como Anitta se mistura, se choca e, ao mesmo tempo, dialoga com temas que vão muito além do entretenimento. Falamos de identidade, de cultura, de espiritualidade, de respeito e, acima de tudo, da luta pela preservação de um dos maiores patrimônios do Brasil, a floresta amazônica, e os povos que nela habitam. Sim, meus amigos, a viagem de Anitta ao Xingu não foi só uma visita turística, foi um mergulho na realidade de um povo que há séculos resiste à pressão, à destruição e ao esquecimento. A cantora, que poderia muito bem estar em qualquer palco internacional, decidiu colocar os pés descalços na terra vermelha do Xingu. Dormiu em barraca, enfrentou o desconforto e, mais do que isso, entregou o próprio corpo ao símbolo da pintura indígena. Uma tinta que não é apenas cor sobre a pele, mas a representação de espiritualidade, de conexão com os ancestrais, de respeito à natureza e à vida. Essa pintura foi dada a Anitta como presente e não como espetáculo. E aqui está a profundidade que muitos não entenderam. Para os indígenas, ela não foi uma celebridade em busca de likes, mas uma visitante recebida dentro de sua cultura, convidada a carregar sobre si a marca de um povo que, apesar de tantas dores, ainda insiste em compartilhar sua sabedoria com quem chega de coração aberto. Mas quando as imagens chegaram às redes sociais, a reflexão profunda acabou engolida pela curiosidade estética. Internautas correram para comentar: ela está à cara da Ludmilla. E assim, a pauta sobre a luta indígena perdeu espaço para a comparação com sua rival. E aqui, caros ouvintes do Goiás News Notícias, é preciso destacar: essa comparação não é neutra. Ela resgata feridas abertas, reacende a memória de uma amizade destruída e coloca de volta em cena a rivalidade que muitos fazem questão de alimentar. Afinal, quem não se lembra da briga em torno da música Onda Diferente? Foi ali que as duas cantoras romperam de vez. E desde então, cada gesto, cada palavra, cada sombra de semelhança entre elas
vira motivo para a internet incendiar. E o que isso nos mostra? Mostra que vivemos em uma era em que a imagem fala mais alto que a mensagem. Enquanto o cacique Raoni, um dos maiores símbolos vivos da luta indígena, clamava por proteção à floresta, o que viralizou foi a semelhança de Anitta com Ludmilla. Enquanto o ritual Coarrupi acontecia, homenageando ancestrais e reforçando a força espiritual de um povo que resiste, o que ganhou manchetes foram os memes sobre plástica, substituição e teorias malucas sobre a morte e a troca de Anitta. Mas aqui no Goiás News Notícias, nós não podemos parar na superfície. É preciso ir além. Porque por trás da comparação e da polêmica estética, há um recado poderoso. Anitta, com todos os holofotes que a cercam, conseguiu colocar no mapa midiático um tema que normalmente seria ignorado. Se não fosse o rosto dela nas manchetes, talvez ninguém estivesse comentando sobre o Xingu neste momento. Talvez não estivéssemos falando sobre o risco que os povos indígenas enfrentam com novas leis que podem fragilizar ainda mais suas terras. Talvez o nome do cacique Raoni não tivesse chegado a tantos lares. O que parece apenas uma polêmica superficial pode, no fundo, estar servindo como porta de entrada para discussões que importam de verdade. E é aqui que precisamos refletir juntos. Será que a verdadeira força de Anitta não está justamente nessa dualidade? De um lado, ela é a popstar que chama a atenção, que gera memes, que vira assunto até quando muda o formato do nariz. Do outro, é a mulher que usa essa mesma atenção para ecoar causas sociais, para dar visibilidade a lutas que seriam ignoradas, para transformar curiosidade em reflexão. Anitta sabe jogar o jogo da mídia, e talvez seja exatamente isso que a torna tão relevante. Mas vamos finalizar essa informação de forma impactante, como merece você, espectador do canal Goiás News. Notícias. O que vimos no Xingu não foi apenas uma cantora recebendo tinta no corpo, foi a prova de que tradição e modernidade podem caminhar juntas, que a voz da floresta pode ganhar volume através da música pop, e que até mesmo uma polêmica estética pode carregar dentro de si a fagulha de uma mensagem maior. E a grande pergunta que fica é: nós, como sociedade, vamos continuar desviando os olhos para os memes, ou vamos enxergar a mensagem escondida atrás deles? Anitta pode até ser comparada a Ludmilla, pode ser alvo de rumores, pode ser acusada de plástica, ou até de ter sido substituída. Mas nada disso apaga o fato de que, ao se permitir viver o Xingu, ela deu palco para uma causa que precisa ser vista, ouvida e defendida. E aqui no Goiás News Notícias, deixamos claro, mais do que a cara da Ludmilla, mais do que as teorias bizarras, Anitta mostrou a cara do Brasil que resiste, que luta e que precisa ser lembrado todos os dias. Essa é a verdadeira notícia. E essa é a mensagem que você, nosso espectador, precisa levar consigo. Por trás da polêmica, existe um povo clamando por sobrevivência. E por trás da cantora, existe uma ponte que pode sim conectar milhões de olhares ao que realmente importa. Se você achou este conteúdo valioso, deixe seu like, compartilhe suas opiniões nos comentários e inscreva-se no canal para não perder mais vídeos como este. Até a próxima.